Eu só vou colocar aqui o que a Rita disse um pouco antes, né? Que a simplicidade das crianças é encantadora. Realmente, elas nos ensinam muito. Sim. Tá? A Ângela colocou, são professoras, então acho importante valorizar essa fala, porque as professoras, inclusive, estão passando por muitas situações nesse momento, relacionadas às perdas devido à pandemia pelo Covid. E a Ângela colocou, as crianças possuem uma sensibilidade apurada, precisamos deixar de subestimá-las e valorizar essas falas, né, Ângela, com certeza. E o Josias, que é um grande artista lá do Distrito Federal, um grande amigo, que também hoje está escrevendo muito sobre temas muito importantes aqui para a nossa sociedade. Ele diz, o sentir diferente de cada criança também está relacionado à sua vivência de crença? É uma pergunta. Sim. Sentir diferente. Sentir emoção. Emoção decorre do pensamento e o pensamento decorre da crença, daquilo em que eu acredito. Então, numa situação de luto, conforme eu interprete, conforme eu acredite, eu vou ter emoções mais intensas, talvez de raiva, talvez de nojo, talvez de tristeza. Lá, não vou dizer da alegria, porque de qualquer forma há uma tristeza, mas o término do luto, ele justamente assim, eu vi algumas perguntas, Rosane, que eu queria relacionar com essa, porque algumas perguntas que me vieram antes nas redes sociais, que eu fiz algumas enquetes, né, a gente até conversou um pouco antes, que eram no sentido assim, como tirar esse nó da garganta, né, essa coisa chamada saudade. Quando é que passa essa saudade? E na mesma enquete veio, em vez de uma pergunta, veio uma resposta de uma pessoa dizendo, eu nunca imaginei que eu ia conseguir superar a morte da minha mãe. E consegui, anos depois. E o superar nunca é deixar de ter saudade. Essa pessoa que me respondeu isso, eu conheço, ela me fala de saudades da mãe. Superar é que aquela saudade que eu sinto, aquela lembrança, aquela memória que me vem, eu vou lembrar da pessoa com suas questões boas, ruins, com tudo como ela foi, porque ela é um ser humano, com erros, com acertos, com tudo, mas eu vou lembrar com um pouco menos de dor. Essa é a proposta do término do luto. Tem um outro conceito interessante sobre o término de luto, que é justamente de pensar essas emoções que foram ou estão sendo tão intensas neste momento de luto, e são intensas, que elas então começam a ser canalizadas para você voltar a viver dentro de um outro ciclo de vida. É um conceito e é uma prática muito importante, porque justamente o processo de luto te causa também uma reflexão muito grande. E aí nós podemos até falar de questões... Nós temos uns conceitos, por exemplo, de que temos algumas emoções negativas, e eu não gosto de pensar muito nesse sentido. Por exemplo, a tristeza. A tristeza pode chegar até uma depressão. A tristeza pode me trazer dor, um vazio muito grande, um isolamento. Agora, a tristeza me traz também um momento de reflexão. Se eu vou, nesse momento de luto, aproveitar esse momento de reflexão, e devo ter esse cuidado para que as crianças também aproveitem desta forma, então eu posso sair desse momento de reflexão, que seria uma crise, e é uma crise, com uma oportunidade de crescimento, porque eu supero algo difícil, algo que às vezes eu nem imaginava lá no começo que eu superaria, e eu ganho mais forças ainda. Rosane. Antes de começar a live, e eu confesso que eu fiquei um pouco ansiosa. Primeiro, porque eu sou autora do livro, e é um livro que eu havia escrito em 2014, que estava em andamento para ser publicado a qualquer momento. Coincidiu de ser justamente nesse momento de pandemia, onde nós estamos passando por todo esse processo de perdas, de enfrentamentos, de lutos. E mesmo assim,
eu decidi publicá-lo, e é a primeira publicação da minha editora. Então, acontece que pelo meu selo, o Sena Produções Artísticas, que nasce o meu livro que trata de despedida. Então, isso demorei um pouco para elaborar. Obrigada, Pascoal. E eu contei para você a história, eu vou reforçar essa história aqui, que fui muito motivada também por todas as questões do isolamento social, do distanciamento, no caso, né? Mas que eu fiquei mais tempo refletindo, que eu fiquei mais tempo em casa, que trabalhando com arte, tive meus trabalhos paralisados, e também porque no ano passado nós tivemos uma perda muito grande na minha família, que foi o falecimento da minha madrinha, que nos preparou muito até a sua despedida. Ela ficou praticamente 3 anos, por causa do Alzheimer, ficou imóvel, falando conosco através dos olhos, do olhar, porque ela já não tinha mais os movimentos, já não falava mais. Então, aconteceu que, durante o processo de produção do livro, nós tivemos na família essa perda. E, recentemente, também perdemos uma tia para o Covid. Então, também é um pouco difícil, como escritora, e sabendo que é importante que a literatura esteja nas nossas casas, nas nossas escolas, justamente para que nós tenhamos uma visão melhor da vida e da elaboração desses sentimentos. Mesmo assim, quando acontece conosco, nós também temos que parar e refletir sobre, que é o que está acontecendo comigo nesse momento. Elaborar para que aquele nó na garganta que você disse, aquela saudade, né, se transforme em algo, né, que vai ser lembrado para a vida toda, né, mas que a gente consiga elaborar um pouco mais. E hoje, então, antes de começar a live, eu fui ler algumas coisas, abri alguns livros, e num dos livros, e tem uma frase de Sêneca, de 49 depois de Cristo, que diz assim: deve-se aprender a viver por toda vida. E, por mais que talvez tu te espantes, a vida toda é um aprender a morrer. Assim, podemos chegar à aceitação do luto. Né? A aceitação da própria morte, inclusive. Né? E a literatura, né, Pascoal, que é o que nos motivou, que nos traz aqui também, claro que ela motiva a abordagem do tema, a todas essas discussões. A literatura para a infância, e aí eu digo, a infância de todos nós que estamos aqui, nós temos muitas pessoas assistindo aqui, né, ou que passaram por essa live, que assistirão depois, é que a literatura para a infância, que atinge todos nós, todas as faixas etárias, desde crianças que ainda não aprenderam a decodificar os símbolos da escrita, mas que ouvem histórias, a importância de termos essa literatura próxima a nós. E aí as ilustrações da Irina Lucero, né, que são, assim, gentis, né, umas ilustrações que nos levam para outros lugares, que nos fazem querer entender um pouco mais do que está acontecendo aqui nessa ilustração, que imagem é essa, o carinho dos animais. É um conforto também, nos traz esse conforto, apesar de uma temática que a gente às vezes não quer nem tocar no assunto, né, Pascoal? Sim. Mas você falou de crianças. Nós temos uma criança, ou eu vou até dizer, deixa eu só ver ali, Ângela. Atualmente, nosso grande desafio é procurar amenizar a crueldade que a pandemia trouxe à humanidade. A literatura é uma importante ferramenta na elaboração do sentimento doloroso que envolve a perda de um ente querido. Concordo plenamente, Ângela. Justamente porque a literatura oferece uma ferramenta, claro, mas de uma forma com muita empatia, de uma forma muito saudável, de uma forma muito próxima, tanto da criança como do adulto. Né? No caso mais específico da criança, mas do adulto também. Eu estava dizendo dentro de terapia de esquema, que é uma das abordagens da terapia cognitivo-comportamental,
Nós temos um conceito de criança, de que nós temos a nossa criança interior, tá? Mas eu mesmo em sessões de terapia, com finalidade de eu junto com o paciente e o paciente aprender a identificar emoções, a gente trata, por exemplo, de alguns tipos de criança com os quais nós convivemos diariamente. Então, eu tenho, às vezes, Pascoal, uma criança vulnerável, desprotegida, que às vezes estou me vitimizando, ou às vezes estou me sentindo abandonado, às vezes estou sentindo falta de algum carinho, etc. Às vezes tem uma criança zangada, que é uma criança que está com raiva de alguma coisa, está irritada. Às vezes tem uma criança mais impulsiva, às vezes tem uma criança feliz. E essa nomenclatura ajuda com que muitas vezes eu possa navegar e identificar as minhas emoções. Fale, Rosane. Vamos lá. Está sem som. Eu estou lendo aqui, acho que nem todos os comentários estão vindo aqui para nós, mas eu estou usando, por isso que eu olho tanto para os lados, eu peço desculpas às pessoas, né? Mas é normal nas lives, tá? Normal. Mas o que acontece? A Tânia está colocando aqui, a Tânia, que é uma professora muito atenta às questões da literatura, dos temas, da contação de histórias, tem um trabalho grandioso com seus alunos. Ela diz assim: eu sempre tentei não pensar na morte e seguir vivendo. Pode ser até uma negação, porém, neste último ano, não temos como não pensar. Ela está aí, batendo na nossa porta. Que medo eu tenho. Ameaça ou oportunidade? Eu te fiz essa pergunta antes da live, né? Isso. Porque o momento nos traz esse pensar sobre a morte. O momento traz para muitas famílias. Pense quantas famílias enlutadas nós temos no Brasil. Né? Hoje, só pelo Covid. Né? Depois tem várias outras situações. O momento nos traz isso, que é um medo, que é uma ameaça, que provavelmente eleva a ansiedade e traz sintomas, inclusive, pode trazer reações fisiológicas da ansiedade, né? Mais palpitação, mais sudorese, mais dor no peito, mais formigamento dos braços, sintomas de ansiedade. O momento nos traz isso, que é medo da morte. Também nos traz questões de luto. Ameaça ou oportunidade? É uma ameaça, sim, mas eu posso pensar nessa linha de gerenciamento de crise, em transformar em oportunidade, no sentido de fazer essa reflexão, né? De ver o tamanho dessa realidade ao investigar qual o pensamento e o que me traz até ele, o que ele significa sobre mim, que aí eu descubro qual crença eu tenho, e na ponta do outro lado eu pensar, poxa, que forças eu tenho para enfrentar isso? Ou até um outro pensamento, né? Quando a morte nos faz tão presentes, como é que eu aproveito a vida? Aquele dito intervalo de tempo, o que eu faço com ele? O que eu decido sobre ele? A valorização da vida, o tema da live. Uhum. A valorização da vida. E como nós precisamos falar sobre isso, Pascoal? Muito mais... Também, assim, eu estou diante de você, que é um profissional da área da psicologia, e como eu Estamos disse... juntos, literatura e psicologia. Abordando isso na literatura, mas falar sobre vida. E eu gostaria de convidar as pessoas que estão na live que digam agora de que escola, se tem professores de Gravataí, se tem professores de Cachoeirinha aqui nessa live. Primeiro, meu agradecimento imenso a todos os professores que trabalham a literatura no seu cotidiano escolar. É importante dizermos que esses professores estão fazendo muita diferença quando oferecem as contações de histórias, os livros para pais e para crianças. Porque hoje, os pais também estão junto com os filhos ali, enquanto eles estão fazendo as tarefas, porque estão usando todos os mesmos celulares, os mesmos computadores, de alguma forma eles também têm acesso. Então, parabéns a vocês que trabalham literatura de forma consciente e no seu cotidiano. Então, por favor, professores, coloquem aí de onde vocês estão falando, porque nós temos
uma doação aqui de livros. Nós vamos estar encaminhando livros para escolas de Cachoeirinha e de Gravataí. O voo de Lisbela será enviado exemplares, tá? Exemplares para essas duas cidades. E eu explico por quê. Porque recentemente fizemos um sarau solidário, um virtual, onde vários artistas participaram, todos eles seguindo protocolos. Foi transmitido pelo estúdio Overdrive, e nós conseguimos parceiros que, gentilmente, conseguiram fazer uma compra de livros para serem distribuídos a essas escolas. Mas eu preciso que as escolas entrem em contato para receberem. Olha só, estão colocando aqui já, esse vídeo ficará gravado e ficará disponível também no YouTube. Então, assim, coloquem mesmo, porque as escolas de Cachoeirinha e de Gravataí que estão na live irão receber exemplares desse livro, certo? E, Pascoal, os nossos minutos aqui passam rápido na rede social. Exatamente. Eu vou, se me permite, ler um trechinho do livro. Claro. Eu vou dar um spoiler do livro, da história. Esse sorteio dos livros você vai fazer já? Ou é num outro momento? Não farei aqui ao vivo, mas entrarei em contato com todas as escolas. Entendi. Vou chamar os professores aqui. Tem professora da escola Osório Ferreira. Nossa, da Osório, é uma escola incrível que trabalha demais a literatura com seus alunos. Eles fazem um sarau incrível, eles estão aqui conosco. Tem o Silvio Nunes, que também é de uma escola de Gravataí, da Paulo Freire. A Jaqueline, que é da Escola Mascarenhas de Moraes. A Vera Hoffmann, é de São Leopoldo, é uma professora. Vera, depois nós conversamos também. A princípio vão ser escolas aqui de Cachoeirinha e Gravataí, mas eu pedi que todos colocassem o nome de suas escolas, porque da medida do possível, até o final dessa live, se der, nós vamos atender a todos. Mas não vamos criar expectativas, vamos ver se vai dar para todo mundo. Olha aqui, a Kelly. Nossa, tem várias pessoas aqui, tá? De várias escolas, que bom. Raquel, da Escola São Marcos. Pessoal, obrigada por estarem aqui. Continuem. Eu vou fazer aqui uma leitura breve do livro, não vou ler tudo. Vou aproveitar a presença do Pascoal, esse psicólogo que tive a oportunidade de conhecê-lo presencialmente, seguindo os protocolos, né, Pascoal? Sim. Mas nos encontramos em Curitiba durante uma viagem, que também é uma viagem de autoconhecimento, de aprendizado, profissional, e nós estivemos juntos. Então, o livro começa com esse pássaro. O que tu achou desse pássaro, Pascoal? O que te remeteu, assim, quando você abriu o livro? O que eu achei do pássaro? Quando você abriu o livro, qual foi a sensação? Pássaro para mim tem a ver com liberdade, né? Talvez esse desapego, né? Esse liberdade. Tem uma das frases do livro que eu gostei muito, que era um céu cheio de ideias. Nossa, eu dei um spoiler? Não sei. Eu não sei se é spoiler, mas você acaba de dizer algo importante. Nós associamos alguns animais, objetos, nós associamos com símbolos, né? O pássaro como símbolo da liberdade. E aqui ele aparece do início até o final do livro. Olha aqui. Aqui aparece a pena, deixa eu ver se dá para enxergar. E você falou... É um spoiler. Você falou em liberdade. E quem sabe o desapego, quem sabe seja... Não sei. Né? Vai que para cada um vai ser diferente. A elaboração, as ideias, os sentimentos, não como algo que se abandona, que se vai, mas algo como se deve... Posso fazer um parênteses? Por favor, porque liberdade, pensamento. Eu me apego a pensamentos que me prendem, a crenças que eu aprendi desde criança, não são crenças religiosas, que me prendem. Liberdade, nesse sentido, o pássaro e mesmo a Lisbela se libertou, e nós não precisamos morrer para nos libertar. Nós podemos nos libertar de alguns pensamentos que nos fazem mal e que estão aqui há anos, há décadas. E aí, a liberdade.
Seu tempo, Olha, Rosane, por favor. não, é muito bom poder dialogar por essas perspectivas, pessoal. Eu só tenho a te agradecer, porque realmente, como eu disse, eu estou aqui como autora, e mesmo assim, tudo que aconteceu nesses meses, também estou aprendendo e desaprendendo essas crenças, né, que me libertando de algumas crenças, criando outras. Então, o texto começa com esse pássaro, que é um pássaro, dois pássaros, três pássaros. Naquela manhã, após abrir as janelas do antigo casarão, Lisbela começou a cantarolar, enquanto o gato Pompeu olhava a paisagem e sentia o vento tocar os seus pelos. Sol, a cachorrinha mais travessa do mundo, adorava correr atrás das galinhas. O galinheiro ficava cheio de penas coloridas pelo chão. E do outro lado da cerca, Manso, o ganso, abria suas asas enormes para impor sua presença no galinheiro. Com uma cesta no braço, Lisbela ia até o pomar colher as frutas da estação. Pêssegos, ameixas, nectarinas, e sua cantoria era seguida por Pompeu, Sol e Manso, seus amigos inseparáveis. Então, pessoal, o texto começa descrevendo esse cenário afetivo, de como que se sente o vento tocando, de como os amigos, os animais se posicionam naquela casa, né? A cachorrinha mais travessa do mundo. Ela adorava correr atrás das galinhas. E o manso que colocava, né, a sua personalidade, impondo sua presença no galinheiro. A história começa assim, né, Pascoal? De uma forma que vai colocando, primeiramente, alguns valores que, não que a literatura tenha esse compromisso de apontar todos esses valores, não. Mas aqui, nesse texto, e pela tua voz e a voz do Marcelo Fernandes, que também é psicólogo, eu ouvi algo que foi incrível, que eu quero partilhar aqui. Vocês conseguiram me colocar num outro lugar que eu ainda não tinha percebido, que é esse lugar de valorização às coisas simples da vida. Porque quando eu escrevi o livro, há 14 anos atrás, eu não tinha especificamente esse entendimento. Mas pela fala do outro, nós conseguimos ver mais coisas que a gente não tinha visto. Então, eu quis fazer essa introdução, porque aqui no começo, onde eu, a princípio, estava descrevendo toda uma cena para começar a trabalhar o tema, vocês viram algo que me tocou profundamente, que foi essa simplicidade e essa amorosidade que nós temos no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente nem olha para isso. A gente não consegue sentir a importância do sol nele, na nossa pele, que gostoso quando ele toca na nossa pele. Num primeiro momento, a gente, tá muito quente. Mas que bom que o sol nasce todos os dias, e que bom que nós temos o vento que ameniza esse calor. Então, essas coisas estão, a princípio, cotidianas, que têm muito valor, muitas vezes a gente não percebe. E eu não tinha percebido isso no livro. E aí isso me despertou um outro pensamento. Por isso que eu falei em desaprender e começar a aprender agora, transformar isso, né, numa experiência positiva. Pascoal, estamos em 1 hora de live. Nós que queríamos, né, fazer 55 minutos. Então, olha só. O tema merece mais tempo. Mas a gente vai conseguir disponibilizar lá no YouTube e também vamos conseguir disponibilizar no Instagram em 2 momentos. Esse vídeo será dividido em 2 momentos, tá? Então, aguardem que vai ter lá também no Instagram. E para encerrar aqui, tem várias colocações, Pascoal. A Tânia está dizendo, amiga querida, que ela tem que sair. Vai lá, Tânia, você é maravilhosa. Também te adoro. Ela agradeceu você, Pascoal. A Carmen, que é uma professora muito querida também, de Morro Reuter, está dizendo, amei o livro.
Logo de início me chamou a atenção o pássaro. Me deu a ideia de liberdade. Ao final, um sentimento de paz. A Raquel está dizendo que é um livro maravilhoso. Obrigado, queridas professoras e amigas. Enfim, a Cristiane, que é aqui da Escola Tiradentes, um beijo para vocês também. Olha, tem vários comentários aqui que depois nós vamos poder ler com tranquilidade. Pascoal, por favor, as considerações finais. Poucas palavras, mas é mais, assim, agradecimento pela oportunidade, desde o início, de participar com você, de viver esses momentos, e eu sei que ele é muito significativo na sua vida, tanto profissional como pessoal, e eu sei que esse livro vem do modo de ser Rosane, que traz essa harmonia, essa suavidade, e com isso proporciona uma leitura da morte com tanta presença de vida, com tanta paixão pela vida, e uma transição suave, como um voar dos pássaros para a morte. Aí, com certeza, isso ajuda na questão de luto, de como tratar o luto com as crianças, conosco, adultos e tudo mais, né? Então, os meus parabéns e o meu agradecimento por poder participar desse momento, por poder falar das questões de psicologia, porque tenho uma paixão por isso também. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Pascoal, eu agradeço demais a tua presença hoje neste momento específico, nesta live, mas desde o primeiro momento que nos conhecemos, você tem sido muito importante. Justamente porque estamos, nesse momento, nos encontrando. E como você disse, nessa paixão pela vida, eu percebo essa reciprocidade, percebo isso muito em ti também, que é uma pessoa muito dedicada naquilo que faz e que está sempre disponível a debater esses assuntos. E é por isso que eu quero convidar a todos que estão aqui nessa live para te seguirem lá no Instagram. Eu acho que você tem que deixar o seu contato aqui, Pascoal. Nossa, eu não fiz o comercial, mas assim, eu, além da psicologia na clínica, nos projetos que eu participo, eu produzo conteúdos nas redes sociais, porque eu gosto muito de escrever, porque eu gosto desse momento. Em psicologia nós chamamos de psicoeducação, né? Talvez os professores entendam do que a gente está falando, né? Esse modo de educar das coisas de psicologia, das questões de mente, de comportamento humano, do cognitivo, e que isso seja de um jeito que as pessoas entendam, de um jeito que seja prático, seja didático. E eu gosto de escrever, então eu faço isso e publico no Instagram, no Face, no YouTube, no podcast. Meu filho me ajuda muito nisso, né? E acaba passando, assim como a Vitória te ajuda, o André me ajuda também, porque a gente coloca nas redes sociais esses conteúdos que ficam ali gratuitamente para as pessoas, com assuntos das mais diversas naturezas ali, né? Ansiedade, depressão, estresse, luto, as coisas de cotidiano, emoções, né? Então, se você procura nessas redes sociais por psicólogo Pascoal Zani, você acha dessa forma no Instagram, no Facebook, no YouTube também dessa mesma forma. Talvez lá no podcast, não sei se ficou o mesmo nome, mas por ali você já descobre uma, depois lá dentro do Instagram descobre todas as outras, e se quiserem acompanhar os conteúdos, estou à disposição, eu agradeço bastante. Olha, tem aqui, Pascoal, a Biblioteca Kaique da Fátima, que fez um trabalho, está fazendo um trabalho incrível com os alunos. Pessoal que está aqui, nós temos 23 pessoas agora, nesse momento, assistindo, várias passaram por aqui, outras irão assistir depois. Eu quero agradecer a todos vocês, dizer que cada nomezinho que eu vou olhando aqui, que eu identifico, eu tenho vontade de, sabe, sair correndo e ir para a escola de vocês, ou abraçá-los. Eu vivo mesmo com muita intensidade, faço tudo com muito carinho, com muito respeito, estou aprendendo, gosto de reforçar isso, porque agora mesmo, Pascoal, quando eu disse que estava ansiosa, eu continuo ansiosa, eu continuo buscando mais palavras para expressar o quanto isso me faz bem, poder aprender e estar aqui com colegas tão gentis e tão queridos, o quanto Lisbela está me ensinando, está aprendendo também comigo, porque, como você disse, né, a obra e a autora, em vários momentos, se misturam,
né? Porque são as minhas experiências que eu trago também nessa Sim. obra. Quero agradecer a você, dizer às pessoas que entrem lá nas redes sociais do Pascoal, vale muito, gente. Ele traz cada coisa incrível. Quando ele me procurou pela primeira vez lá Obrigado. pelo Instagram, eu levei um susto, porque eu estava realmente já conversando com o Marcelo, que estará numa live comigo agora no final do mês. E nós três, olha que honra, estaremos aí preparando um material muito bacana com essa temática. A Cristiane está dizendo assim: gratidão. Como foi importante escutar essas palavras de vocês. Momento muito difícil. Faz pouco tempo que Sim. eu tive Covid e como isso afeta os nossos sentimentos. Cristiane, espero que você esteja bem, bem recuperada. Tá bom? Conta conosco aqui. Cláudia está dizendo que está com saudade de um abraço. Essa Cláudia, essa pessoa maravilhosa que me apoiou tanto durante a pandemia. Jaqueline, professora incrível, amiga de longa data. Eita, acho que o Pascoal travou aqui. Bom, quando tudo isso passar, eu vou a Morro Reuter, sim. Pascoal voltou. Aqui, para mim, parece que congelou. Bom, pessoal, muito obrigada a todos. Eu vou encerrar essa live com um texto também que está aqui no livro, ó, tem esse pássaro. Agradecer a Irina Lucero, que é responsável por essas ilustrações. Então, o texto diz assim: as duas ficavam horas em silêncio, ouvindo o canto dos passarinhos. Certa vez, Marta encontrou um passarinho caído do ninho, no chão do jardim. Segurou-o com as duas mãos e correu para mostrar à prima. Era um canarinho belga, de penugem amarela. O bichinho respirava, mas estava ofegante. Na mesma hora, Lisbela começou a tratá-lo, dando a ele atenção e carinho. Algumas semanas se passaram e foi ao entardecer de um dia frio em que Manso estava cuidando para que as galinhas não cacarejassem, que Lisbela, deitada na rede, enrolada em uma manta apeluciada, pediu à prima que soltasse o passarinho. Ele já estava pronto para voar. Pompeu, deitado aos seus pés e só ao seu lado, de prontidão, assistiram a cena admirados. Então, pessoal, eu me despeço de vocês dizendo que atenção e carinho é o que a gente pode oferecer nesse momento. E o que eu posso, como escritora, por meio dos livros que eu escrevo, da literatura que eu produzo, é oferecer a vocês atenção e carinho. Muito obrigada pela presença de todos e professores de Cachoeirinha e Gravataí, aguardem que eu entrarei em contato com vocês. A live vai encerrar agora, a 1h10, tá? Está aí faltando ali alguns segundos. Então, quem colocou seu nome e sua escola, eu entrarei em contato até 1h10, né? 10 minutos dessa live, tá bom? Pascoal, um beijo enorme em você, na sua família, muita Beijo, um saúde, abraço. Sim. Muita atenção e saúde. carinho. Atenção e carinho. Um abraço a todos. Um abraço, gente.